Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para a semana que termina nesse domingo, 4 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. O que nós vemos nesse gráfico é que os preços mais uma vez romperam o canal de baixo em que eles se encontram, mantendo o movimento horizontal e oscilando dentro da faixa mais frequentemente visitada pelos preços, em especial dentro do hemisfério superior dessa faixa. Isso é muito positivo. Por quê? Porque em caso de uma queda, ela ainda tem margem para descer sem abandonar essa faixa, ou seja, sem abandonar a região que naturalmente atrai os preços. Estando ao fundo dessa região, a perspectiva de alta e recuperação dos níveis anteriores continua grande o suficiente para a gente continuar acreditando que as quedas vão parar. Então, nós estamos numa situação bastante confortável nesse sentido. O canal ele é circunstancial porque toda vez que ele é redesenhado, ele volta a ser rompido, ele não suporta nenhum teste dos preços, os preços simplesmente atravessam-no. Então, isso constitui um canal circunstancial. Um canal efetivo seria aquele que efetivamente resiste aos testes dos preços e rebate os preços, seja para cima, se for um canal de alta, ou seja para baixo, se for um canal de baixo. Isso não tem acontecido aqui já faz algum tempo. Tá? A última vez que esse canal foi rompido, quando era um canal efetivo, nós estávamos aí há 6 semanas atrás, foi quando ele fez esse rompimento aqui, em setembro, tá? Início, meados de setembro. Então isso já faz bastante tempo, tá? Já estamos quase em novembro aí e os preços continuaram se deslocando na mesma direção, rompendo subsequentemente todo e qualquer canal desenhado. Agora chama atenção aqui para uma informação nesse gráfico bastante interessante. Notem a relação que existe entre o volume relativo, ou seja, qual é o volume atual em relação à média, e a volatilidade nos preços. Então, grandes volumes acima da média se traduziram em grande volatilidade, e volumes decrescentes em relação à média recente se traduziram em volatilidade decrescente, e volumes dentro da média estão se traduzindo aqui em volatilidade zero. Os preços praticamente não se movimentam, tá? Então, é esse tipo de ferramenta e de cruzamento que nos permite ter a ideia do seguinte: para nós termos novas altas, nós vamos precisar volumes acima da média. Por quê? Porque é o que está representado aqui. Volumes acima da média, nós temos movimentos de grande expansão. Tá? E volumes dentro da média, nós temos aqui movimentações de menor amplitude e reduzindo de acordo com o volume. Então, está bastante direto, bastante claro isso representado aqui. Olhando apenas para esse gráfico, nós podemos ver que a faixa em que é possível que os preços se movimentem continua bastante ampla, está em torno dos 5.000 a torno dos 7.000, 7.500, ou seja, não tem uma boa precisão. Para corrigir isso, ou para compensar essa falta de precisão, nós saímos da perspectiva de 59 semanas e vamos para o nosso gráfico de 23 semanas em perspectiva. Nós vemos aqui um cenário muito parecido, canal rompido, canal de baixa, rompido sem volume, o que mostra que esse canal aqui também é um canal circunstancial. Isso é excelente, isso mostra que a tendência de baixa ficou totalmente para trás. Nós temos apenas a expectativa de movimento horizontal, sem expectativa de alta, porque nós estamos com volume baixo aqui já nas últimas 2 semanas, e nós estamos ao topo da região mais visitada. Isso, por um lado, é bastante bom, porque nós temos uma margem, caso exista uma queda, nós temos uma margem aí de praticamente $400, tá? De queda sem abandonar essa faixa. Por outro lado, é muito importante que, na eventualidade de queda, nós mantenhamos essa linha aqui de suporte intrafaixa, ou seja, que qualquer oscilação para baixo fique dentro do hemisfério superior dessa faixa aqui mais visitada nos preços, tá? Ou seja, que a gente não caia aí muito abaixo dos $6.300, tá? Então, isso é bastante importante, mas como a gente tem uma folga aí de praticamente $200, isso dá uma certa tranquilidade e resiliência para os preços. A possibilidade de alta, ela existe, como a gente pode ver aqui, foi razoavelmente comum abandonar essa faixa para cima, porém, isso acontece sempre com volume, ok? Mesmo que levemente acima da média.
e não é o que nós temos visto aqui. Então ele teria que ganhar um pouco o volume para a gente começar a ter uma expectativa de alta. Ou seja, ele retornando essa coloração aqui levemente mais esverdeada, um azul turquesa, e mantendo seus níveis, a gente pode começar a esperar um rompimento durante a próxima semana. Por enquanto não tem nada indicado aqui. E para então finalizar essa análise desse gráfico aqui, eu gostaria de chamar a atenção que no início desse mês, outubro, quando nós começamos a análise diária, a gente falou que os preços iam orbitar em torno de 6.500. Bom, eles não podiam estar mais próximo desse valor. Vocês podem olhar aqui, o topo dessa faixa está exatamente aos 6.500 e os preços estão exatamente ao topo dessa faixa. Então foi exatamente isso que aconteceu. Essa possibilidade de antecipar isso é fruto do software que nos permitiu fazer uma combinação bastante boa entre volume relativo, movimento dos preços e enquadramento deles em canais. Então, juntando esses três elementos, a gente conseguiu identificar uma convergência dos preços para esse patamar. Tá? Então, foi especial com a faixa mais visitada, com volume relativo, com enquadramento em canais. E aí, a predição dos preços continuava apontando com intervalos convergindo para esse valor e a gente simplesmente fez essa leitura. Para encerrar a nossa análise, nós vamos analisar os preços predição para esse domingo, agora dia 4, e aí nós vemos uma expectativa de leve queda, 6.450 para as 23 horas e 59 minutos desse próximo domingo, com um intervalo admitido de 6.230 a 6.670. A gente vê aqui que a margem de erro caiu para 3,3%, nós vínhamos tendo, quem está acompanhando nossas análises, a margem de erro de 8%, não tem muito mistério, a volatilidade do papel caiu, tá? Então fica mais fácil ter uma margem menor também. O papel está variando em torno de 7%, 7,5% na semana, tá? Ou seja, 3,32% é 41% da variação dos preços. Então mostra que nós estamos com uma variação bastante menor do que os preços, então nós estamos conseguindo apontar na média bastante bem a direção com que os preços estão se movimentando. O intervalo aqui que a gente está admitindo, ele fica dentro da faixa mais visitada, tá? no gráfico de 59 semanas, claro, e a nossa expectativa é então, talvez aqui ele faça uma leve recuo, porque ele está ao topo da região mais visitada em 23 semanas, e existe a possibilidade de alta sim, porém como a gente está tendo uma baixa volatilidade no gráfico diário e ela começou a se manifestar no gráfico semanal, seria razoável supor que ele fique orbitando em torno do patamar atual, do centro desse intervalo e mais ou menos a mesma variação aqui em cima, ou seja, dentro de um segmento bastante estreito dentro do centro desse intervalo aqui. Vamos acompanhar então os mercados. Os preços da Bitcoin têm mostrado uma grande resiliência à alta volatilidade dos mercados externos e a variação dele tem sido muito pequena, isso pode não ser muito atrativo para o trader, a gente tem que ficar um pouco atento a isso, mas em termos de moeda isso é fundamental. Apenas não se esqueçam, o que faz uma moeda, ela se aceita como bens de troca, né? em trocas. E quanto mais estabelecimentos estiverem aceitando o Bitcoin para oferecer seus produtos, oferecer seus serviços, isso é melhor para o nosso ativo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Assine nosso canal no YouTube e não se esqueçam de ativar as notificações. Aqui embaixo vocês têm o link para o nosso canal no Telegram, t.me/HelloWildHorses. Vocês são bem-vindos ali. É o canal onde é que a gente divulga os nossos links dos vídeos e, eventualmente, novidades que tem, a gente divulga por ali primeiro. Muito obrigado, até uma próxima.